Pedir, por favor, que você abra a sua Bíblia. Quero ler com você aqui o livro dos Salmos, especialmente o capítulo 40, o verso de número 6, somente a parte A. Lerei numa versão extremamente antiga, Almeida Corrigida, que tem mais de 300 anos. Sacrifício e oferta não quisesse, as minhas orelhas furaste. Permitam-me mais uma vez. O poeta está dizendo que Deus não está requerendo dele nenhum cordeiro com o pescoço degolado. O poeta está dizendo que Deus não está exigindo dele nenhum sacrifício de espécie alguma, nem holocausto como oferta pacífica, nem uma oferta por culpa. Não está exigindo dele que apresente sangue, nem de aves, nem de animais pequenos ou graúdos. Ele apenas está dizendo que Deus furou as orelhas dele. Um dia desses, um rapazinho, 14, 15 anos talvez, um pouco mais, chegou bem pertinho de mim, um bonito rapazinho. O culto havia terminado e ele disse: pastor, o que você acha de eu colocar um parzinho de brincos? E eu perguntei: de pedrinhas ou de argolinhas? Ele disse: eu gosto mais das pedrinhas. Eu falei: filho, eu não acho nada. Então ele, com os olhos esbugalhados, bem dilacerados, me perguntou: mas o senhor acha pecado? Eu disse: não acho não, porque eu não encontro nenhum respaldo bíblico para dizer para você que isso é pecado. A questão de uso de brincos e outros elementos de penduricalhos ou coisas do gênero, isso vai muito pela cultura, mas eu não vejo nada não. Mas é pecado ou não é, pastor? Eu falei: rapaz, eu olhando para a Bíblia, eu não vejo nenhum texto que eu possa me respaldar e dizer: não bota brinco não. Por exemplo, se eu disser a você que cabelos compridos são errados, eu não tenho respaldo bíblico, porque isso é cultural. E se você ler o segundo livro de Samuel, capítulo 14, versos 25 e 26, você encontrará a seguinte conotação: não havia em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Das plantas dos pés ao alto da cabeça não havia nele defeito algum, e tosquiava o seu cabelo no final de cada ano, porque muito lhe pesava, e era o peso do seu cabelo 200 ciclos, conforme o peso real. O indivíduo tinha um cabelo de 2,4 kg, e era um príncipe, filho de Davi. Mas ele, incomodado, que eu não dava uma resposta evasiva, ele disse: mas o que o senhor acha? Eu falei: você já perguntou para os seus pais? Já. E eles disseram o quê? Disseram para vir falar com o senhor. Eu falei: meu Deus do céu, é eu que tenho que definir isso. Eu falei: filho, eu não vejo nada de pecado, é uma coisa sua particular, só que nós estamos numa cultura ocidental, nós vivemos no Brasil, você vai botar os brinquinhos, uma hora dessas você vai ver uma pessoa te rejeitando, ou te criticando, outras te elogiando. Algumas vão dizer que ficaram bonitinhos, outros vão dizer que ficaram feinhos. Você vai ter que conviver com isso. Mas o senhor não acha pecado? Eu falei: não acho não. O outro dia ele veio com os brinquinhos, e até que ficou bonito para ele. Mas eu estou pensando numa coisa, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui, principalmente com os irmãos mais velhos, pastores mais velhos, pastor Colombo, pastora Jandira, pastor Luzinho, pastor Cicinho, pastor Leandro, pastor Júlio é mais novo, mas os mais velhos pelo menos, né? Meu sobrinho, pastor Fabinho.
Eu estou querendo colocar 2 alargadores nas minhas orelhas. O que vocês acham? Começar com o pequenininho, depois vou aumentando até dar mais ou menos uns 25 milímetros, 1 polegada. Pastor José, o que você acha disso? Vai ficar bom para mim? Daqui 15 dias o pastor Ciro me pede para pregar de novo aqui, eu venho com os alargadores. O que vocês acham? Vai ficar legal? Bom, você que é da família, Fabinho, vai ficar bom para mim? Os alargadores? Eu pretendo colocar um pequenininho, 6 milímetros, depois vai largando até chegar a 25. Não vai ficar legal? Mas não é pecado. Não é. Mas fiquem tranquilos, eu não vou fazer isso não, é apenas uma brincadeira. Mas já que nós estamos vivendo evoluções e mudanças constantes, como dizia o velho Raul, que fumava maconha em público, que nós somos uma metamorfose ambulante. Essa palavra metamorfose tem uma raiz grega, metanoia, que quer dizer mudança mental. E ele cantava e parolava nas suas canções que nós somos uma metamorfose ambulante. Que o que nós pensamos hoje, possivelmente não é o que nós pensávamos ontem, anos atrás, e possivelmente nós vamos evoluir nos nossos pensamentos, e daqui a alguns anos vamos pensar diferente de hoje. Eu sou um pouco conservador, mas eu também tenho uma ideologia progressista. Eu acho que o meio termo disso tudo funciona muito bem. As raízes, as estruturas são sustentabilidade, e esse avanço para frente é bom. Mas eu não vou colocar largador não. Eu vou ficar com as minhas orelhas sem furo. Mas se eu mostrar um texto na Bíblia para vocês, que mostram pessoas devidamente com os ouvidos furados, com as orelhas furadas, e por um motivo de grande excelência, eu diria que é um motivo destacável, relevante. Você pode abrir sua Bíblia, livro do Êxodo, isso se você quiser, está aqui no painel? Orelhas furadas, livro do Êxodo, capítulo 21, versos de 1 a 6, eu começo pelo verso 1, vou até o verso 6, livro do Êxodo, originalmente esse texto, essa palavra quer dizer saída, essa é a pronúncia, saída. Então começo pelo verso 1, eu vou ler no painel, porque pelo menos eu não confundo se a minha versão for outra. Esses são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. E se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo o meu senhor e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Olha que interessante. Esse texto, ele é ímpar dentro do cenário bíblico, dentro de todo o escopo teológico, dentro de todo o fundamento bíblico. Ele não aparece diretamente em nenhum outro lugar, a não ser em Êxodo 21. Nós estamos lendo parte da lei de Moisés, portanto a lei mosaica, que dava ditames e alguma segurança aos escravos que trabalhavam à mercê dos seus senhores, preparando terra para plantio, arremessando semente nesse solo, fazendo a capinagem, fazendo adubação, fazendo colheita, e também estava disposto a trabalhar em serviços domésticos, fossem quais fossem. O que acontecia? Se algum israelense, por pobreza, ou por uma limitação de pagamentos, contraiu uma dívida em que ele não conseguia pagar, se ele estivesse numa situação dessas,
de nunca mais conseguir pagar uma dívida a um credor, ele poderia, legitimamente pela lei, se oferecer como trabalhador escravo a esse credor. Então alguém devia a alguém, e esse devedor presumia: nem que eu trabalhar a vida inteira eu vou conseguir suprir essa minha dívida. Então esse indivíduo, amparado pela lei de Moisés, poderia procurar essa pessoa e dizer: eu posso trabalhar para você 6 anos ininterruptos, onde você me colocar, segundo a sua vontade e mercê. E depois disso, a lei dava direito a esse indivíduo de estar livre da dívida. 6 anos de trabalho o inocentava de qualquer débito futuro. Ele estava livre de pagar qualquer outra moeda ou qualquer outra dívida àquele patrão. Isso é legítimo. Só que, como lemos há pouco, havia algumas implicações. Se esse indivíduo foi trabalhar para pagar essa dívida e entrou nessa fazenda, nesse sítio, nesse kibbutz, sozinho, quando completasse os 6 anos, se o seu patrão lhe deu uma mulher, e ele se casou ali dentro daquele regime e teve filhos, esse patrão, pela legitimidade da lei, poderia segurar sua esposa e segurar seus filhos. Você pagou a dívida, pode sair livre, sem nenhum ônus, sem precisar pagar mais nada. Você pagou e quitou sua dívida. Só que os seus filhos, o seu filho ou a sua filha, eles são meus e eles vão continuar aqui como escravos, e sua esposa também. No entanto, se ele veio sozinho e continuou sozinho depois de 6 anos, ele saía livre de graça, estava completamente livre de pagar qualquer ônus ou qualquer dívida. Mas esse escravo estava amparado pela legitimidade da lei, e porque ele poderia dizer assim: nesse tempo todo de 6 anos, o meu patrão foi muito bom para mim. Ele me tratou com dignidade, embora eu fosse escravo dele, ele me amou, me respeitou, e me deu até uma esposa para eu casar. E dentro desse regime, eu também tive filhos. Eu amo meu Senhor, eu não posso sair assim. Eu amo minha família, eu amo os meus filhos, eu amo minha esposa. Eu não vou deixar de trabalhar para ele, porque eu quero trabalhar a minha vida toda. Então a legitimidade da lei diz o seguinte: então esse patrão deveria conduzir esse funcionário até a presença de uma autoridade maciça, um juiz, um magistrado, um sacerdote que tivesse a função legislativa, juridicamente correta. Ele conduziria esse escravo, e esse escravo era pego e levado até uma porta, e nessa porta ele encostava uma das orelhas, e esse juiz, junto com o patrão, vinha com um instrumento, com um cabo de madeira, com uma haste de aço pontiaguda, com uma ponta, e furava a orelha desse indivíduo, e furava a outra orelha, colocando 2 furos nas orelhas desse indivíduo. E a tradição judaica ainda dizia que o sangue que saía das orelhas eram colhidos, ou melhor, era colhido, e esse sangue era aspergido dos polegares e os dedões dos pés. Esse ritual judaico, segundo a tradição, dizia assim: todos os dias da minha vida, minhas mãos vão trabalhar para esse meu Senhor que eu amo e não posso deixá-lo, e todos os dias os meus pés caminharão a serviço desse meu Senhor que eu amo e não posso deixá-lo. Vou transferir para o prático e sair um pouco da estrutura teológica. Nós tínhamos uma dívida impagável. A dívida que nós contraímos e que fomos vítimas e reféns dela, estava fora de questão. Nós não conseguiríamos pagar isso nunca. Nunca. A dívida nossa é de transgressão. A dívida nossa é de morte. Romanos 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. E o pecado liquida o transgressor, e dentro desse conceito de Paulo, liquida-o definitivamente com a morte física. É por isso que existe cemitério e agentes funerários, e o liquida espiritualmente com a segunda morte. Mas um dia Jesus apareceu na nossa vida, não foi? Ele apareceu na nossa vida, e o Evangelho foi revelado ao nosso coração, e deixou de ser uma religião,
deixou de ser uma mera filosofia e passou a fazer parte da nossa existência. O Evangelho foi revelado a nós e as portas da graça foram abertas para nós. E de repente nós nos vimos diante de Jesus, porque o Espírito de Deus nos deu a mão e disse: eu vou levar você até a um que vai furar sua orelha. Então Ele nos pegou e levou até Jesus, e Jesus disse: o que você quer comigo? E nós dissemos: eu quero servir o Senhor o resto da minha vida, porque essa dívida eu não consigo pagar, eu não tenho como pagá-la, e eu quero que o Senhor me aceite como seu servo. Esse lado prático é muito interessante, não é? Jesus, para pagar essa dívida, levou 2 furos, só que não nas orelhas, nas mãos. E se você ler o livro de Zacarias, capítulo 13, verso número 6, você lerá que quando Jesus vir ao povo hebreu, Ele mostrará suas mãos, e eles perguntarão: que feridas são estas? E Ele dirá: essas são as feridas que foi ferida em casa dos meus amigos. A decisão de furar as orelhas perante o juiz ou uma autoridade constituída representava um vínculo até a morte com o seu Senhor, que o comprou. Era uma decisão muito séria a ser tomada, uma vez que o procedimento era irreversível e dava direitos legais de senhorio ao patrão, senhorio perene, eterno, àquele dono do escravo. No capítulo 6 do Evangelho de João, nós estamos diante de uma outra situação. Jesus faz um milagre de multiplicações. Ele faz 5 pães de cevada, que são pães pequenos, virar toneladas de pães. E 2 peixinhos salgados, ele faz virar toneladas. O texto de Mateus 14 diz, e o de João também, diz que 5.000 homens comeram aqueles pães multiplicados e aqueles peixes multiplicados. Soma-se basicamente 20.000 pessoas. Se cada um comeu 500 gramas de comida, você tem aí 10 toneladas de comida. Foi magnífico o que Jesus fez. Ele fez isso em Tibéria. Hoje, se você for para Israel, é Tibéria. Você está na orla do mar da Galileia. Você pode até almoçar ali num bom restaurante. Ele fez isso em Tibéria. Depois de fazer isso, ele percebeu que algumas conversas não estavam muito boas ali, com aquela multidão que recebeu a comida. Eles queriam aclamá-lo rei. Havia uma estrutura política para declará-lo rei. E Jesus saiu dali. E ele foi orar. Ele foi se isentar daquela situação. Os discípulos apanharam um barco e cruzaram Tibéria sentido Cafarnaum. A cidade não existe hoje, é só ruínas. Eles cruzaram. Deve dar mais ou menos uns 8 quilômetros de água. E eles cruzaram aquilo lá. E a multidão ficou do outro lado, e Jesus, de madrugadinha, quase de manhã, ele veio até o local, não havia nenhum barco sequer ali, e Jesus foi por sobre as águas andando, atravessou aquele mar, andou um bocado em cima daquele mar, conseguiu achar aqueles discípulos no meio do mar da Galileia, e eles ficaram com medo dele, pensando que fosse um fantasma. Ele entrou no barco e continuaram a travessia, atravessaram até Cafarnaum. A multidão, do outro lado, em Tibéria, apanhou alguns barcos que chegaram e fizeram a travessia também. Quando a multidão chegou do outro lado, Jesus não gostou do que viu. A multidão havia chegado ali por causa do pão, e Jesus disse assim: vocês estão aqui não pelos ensinos que eu transmiti a vocês, não pelo evangelho que eu estou pregando, não pela boa notícia que eu estou trazendo a vocês. Vocês estão aqui pelo pão que perece. Então, alguém da multidão disse: Senhor, nos ensina a fazer a obra de Deus. Eles queriam que Jesus ensinasse eles a fazerem milagres. Como multiplicar pães? Porque se alguém conseguisse fazer isso, nunca mais teriam fome. Jesus disse: Moisés deu o maná para os vossos pais. Eles comeram e morreram.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem se alimentar de mim terá uma transição para a vida eterna. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá direitos eternos. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Falando isto, Jesus se colocou numa posição de maioridade comparado a Moisés. Ele se declarou maior do que Moisés. Arrogância? Não, verdade absoluta. Ali estava o verbo, cheio de graça, cheio de verdade, trazendo o pão vivo do céu para a humanidade. Direito de eternidade, direito de vida eterna. Olhando para aquela multidão nas entrelinhas, não tem ninguém dos vossos ancestrais que comeram maná no deserto, que foi uma bênção de Deus, caiu todo dia durante 40 anos. Não tem nenhum vivo, todos que comeram morreram. Mas quem comer de mim não morre mais. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O discurso não foi muito agradável aos ouvidos daqueles ortodoxos judeus, tradicionais judeus. O texto sagrado, escrito por João, o mais novo dos 12, diz que a partir daquele momento muitos discípulos deixaram de seguir a Jesus. Quantos de vocês já leram esse texto? Quantos de vocês já apreciaram esse texto? Muitos daqueles discípulos não seguiram mais a Jesus, eles abandonaram Jesus. Não queremos mais seguir o Senhor, o seu discurso é estranho, o Senhor se coloca numa posição maior do que Moisés, nós não queremos mais segui-lo não. E de repente ficou Jesus com os 12, inclusive Iscariotes, que iria traí-lo. E de repente Jesus diz assim, com toda a liberdade que o Evangelho nos dá: vocês também não querem ir? Vocês podem ir se quiserem. Simão Pedro era um cara estranho, esquisito, mas oportuno. Assim como nós. A gente erra, acerta, às vezes a fé está lá embaixo, às vezes está aqui em cima. Às vezes nós conseguimos acreditar no poder de Deus e às vezes não conseguimos acreditar. Simão Pedro é um exemplo clássico de um cristão para todos os tempos. Mas nesse momento, vocês não querem ir? Simão Pedro eu imagino que ele deu um passo à frente e disse: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tem palavras de vida eterna? Eu já vi, pastor Colombo, alguns pregadores cometerem algum equívoco. Não é implicância da minha parte, não, de jeito nenhum. Mas o equívoco que cometem, não cometam mais esse equívoco. O equívoco é o seguinte: eles dizem assim: para onde iremos nós? Não é para onde, não é local, não é continente, não é estado, não é cidade, não é cidadela, não é aldeia. Para quem iremos nós? Quem iremos seguir? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Você pode levantar as suas mãos e glorificar a Deus durante algum tempo por essa palavra? Levante a sua voz, mesmo atrás dessa máscara. Te amamos, Senhor. Como é maravilhoso poder pensar nessas grandezas que o Senhor faz na vida da gente. Amados, deixa eu dar um curtinho testemunho aqui. Quantos de vocês já ouviram a doce voz do Espírito Santo aqui? Quantos de vocês já ouviram a voz do Espírito Santo? Nós tivemos uma funcionária, uma arquiteta, muito dócil, muito educada, Caroline Nathalie. E eu a chamava de Nathalie para não confundir com a minha filha, que também é Caroline. E um dia lá na nossa loja eu estava falando exatamente isso, contando experiências que Deus falou comigo. E de repente eu vi ela ir para o lado do café e voltou com os olhos cheios de lágrimas. Eu disse: por que você está chorando, Nathalie? Ela disse: porque Deus nunca falou comigo. Eu disse: é por isso?
Eu nunca ouvi Deus falar. Eu disse, então, se prepare, porque isso vai acontecer a qualquer momento. Ele está ansioso para conversar com você. E se Deus falou de muitas maneiras e muitas vezes aos pais pelos profetas, nesses últimos dias Ele falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Hebreus capítulo 1. Pegue do verso 1, vá só seguindo de carreirinha. Amados, mas quando começou essa crise, em março, eu fiquei muito mal de saúde. Eu perdi 8 quilos em 15 dias. Eu não conseguia raciocinar direito. Eu tive uma crise de ansiedade. Eu tenho 20 funcionários, minha família, a igreja que a gente cuida. Eu orei muito, muito, muito para Deus nos perdoar. Eu não conseguia ler a Bíblia, porque os meus pensamentos eram trilhões de pensamentos em segundos, e eu não conseguia orar direito. Mas um dia, eu estava ali naquele calabouço, no meu quarto, em cima de uma almofada, tentando orar. Eu passava muito tempo ali, mas pouco eu conseguia orar. E o meu netinho, o Arthur, eu chamo ele de Pi. Ele entra com tudo no nosso quarto, ele abre a porta com tudo, até bate a porta assim. E ele entrou, e minha esposa veio atrás dele, né? Porque sabia que eu estava orando. Ele entrou e logo me viu ali naquela almofada, ele parou. E a vovó disse assim, filho, o vovô está orando. E ele olhou assim para mim, e eu levantei um pouquinho, olhei nos olhos dele, e ele disse assim, papai do céu. A partir daquele momento, a minha oração foi só essa, papai do céu, papai do céu, papai do céu. Só papai do céu. Ele me ensinou a fazer uma oração. E nesse dia eu falei assim, Senhor, eu vou orar só o que o Arthur me ensinou. Então eu estava, como diz na linguagem da galera, eu estava bugado, né? Do meu quarto, lá em casa, passa pelo closet. Nós não temos móvel ainda ali. E depois vai para o banheiro. Eu estava passando pelo closet naquele dia, eu presumo, ou em maio, já em maio. Eu estava passando pelo closet. E o Espírito Santo falou assim. Não é que eu ouvi uma voz, mas o Espírito Santo falou assim, dentro de mim, aquela voz gostosa. Aquieta o teu coração, vai dar tudo certo. Aquieta o teu coração, vai dar tudo certo. Aquieta o teu coração, vai dar tudo certo. Ele ficou 3 dias falando comigo a mesma coisa. A mesma coisa. E aquilo foi me curando. Sem dizer que um dia eu estava sentado no sofá, eu via tudo que era pregador pregar. Acho que eu ouvi uns 40 por dia, fora os pregadores da nossa igreja aqui, os cultos, as lives. E eu via música de tudo que é gente boa. Eu estava com os olhos fechados, e o Espírito Santo disse assim para mim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu dormi aquela noite, tentei dormir, porque a noite inteira o Espírito Santo projetava isso em mim. Eu quero que os irmãos olhem para mim. Eu não sou um alienado. Eu moro no Brasil. Estou pregando para vocês aqui em nome de Jesus. Mas eu vou falar uma coisa a vocês. Eu não acredito em crise. Elas existem. Eu acredito em provisão de Deus todo dia. Eu acredito que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. É isso que eu acredito. Enche o teu coração de paz. Permita que a paz do céu entre no seu coração. E quer que eu te fale uma coisa? Abril e maio, nós batemos recordes de venda na nossa empresa. Não é incrível? Não é incrível?
Deus supriu tudo. Tudo. E nós não precisamos despedir nenhum dos nossos funcionários. Por que eu estou contando isso para você? Porque o Deus que fura as orelhas da gente, e isto, voluntário do nosso coração, fura as nossas orelhas, porque eu quero servir o Senhor o resto da minha vida. Esse Deus opera na vida do servo de orelhas furadas. Olha bem, essa semana que passou, fui levar uma impressora da empresa para um profissional contratar. Delta Base, me parece que é o nome da empresa. Eles trocaram aquele cabeçote de impressão. Quando eu fui buscar a impressora, eu comecei a contar para eles o que Deus tinha feito na minha vida. E aquele homem, chama-se Elton, ele educadamente esperou que eu concluísse e disse o seguinte: qualquer hora dessas, eu vou contar para você a minha vida com detalhes, mas hoje eu vou resumir. Mas é impossível falar do assunto sem eu chorar. E já começou a chorar. Eu falei, meu Deus, o que ele quer contar? Ele disse assim, pastor, eu fui a vida toda escravo da bebida alcoólica e da droga. E faz 25 anos que eu fui liberto da droga e do alcoolismo. Ele disse assim, eu dobrei meus joelhos um dia, eu não aguentava mais tantas internações, tanto sofrimento para a família. Eu dobrei meus joelhos e fiquei 2h30 orando. E pareceram 5 minutos. E eu só levantei dali quando eu escutei a voz de Deus falando comigo. Hoje eu estou te curando, hoje eu estou te libertando. Você é uma nova pessoa. Ele disse assim, eu nunca mais usei droga, eu nunca mais usei bebida alcoólica. E o menino do lado, o Ronaldo, disse, eu já fui na sua igreja, pastor. E o Elton hoje nem tempera mais a salada com vinagre, ele prefere o limão para não ter derivado do vinho. Eu não tenho nada contra o vinho, nem contra ninguém, só estou falando o que ele me contou. A nossa dívida era impagável de verdade. Não tinha como pagar. Mas o salmista, no Salmo 40, texto de entrada, acho que eu tenho que já ir terminando. Ele nos apresenta um quadro de extrema espera. Ele diz, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou os meus pés de um charco de lodo e colocou em cima de uma rocha. Colocou um novo cântico na minha boca e furou as minhas orelhas. Olha que transição interessante. Esperei com paciência, como é duro esperar às vezes. Mas ele diz, eu esperei com paciência. Aí, Deus agiu, se inclinou. Parece que eu percebo a dobra da coluna dorsal. Deus se dobrando, o que é, escutando o clamor dele. Passo seguinte, tirou os meus pés de um terreno de morte, de terreno movediço, onde eu estava afundando. Me arrancou dali e me colocou em cima de uma rocha. Se eu não me engano, rocha dentro do cenário bíblico diz respeito a Jesus, não é? 1 Coríntios capítulo 10 diz que uma pedra seguia Israel, e dessa pedra saía água, e essa pedra é Cristo. Deixa eu parafrasear. Essa pedra que o salmista propõe, não é outra senão a base que Deus como fundamento estabeleceu, que os edificadores rejeitaram e tropeçaram, é Jesus. E colocou os pés dele ali, colocou um cântico novo na boca dele, ele pôde de cantar, e ali saiu uma aliança, orelhas furadas, vou te servir para sempre, nunca mais quero deixar de te servir, eu quero ser teu servo para sempre. Você pode ficar de pé um pouco? Eu não sei se eu estou chovendo do molhado, mas eu acho isso maravilhoso. Quando the camera forges and the Lord, I found every goal. Ligado a Deus pelo resto da vida, como escravo voluntário, servo voluntário, serviçal voluntário.
Podemos usar esse procedimento como uma analogia, e nós que deixamos nos levar pela escravidão voluntária, uma vez que foi o Senhor Jesus que nos comprou no mercado de escravos, em que estávamos entregues ao diabo, o príncipe desse século, e que de fato nos fazia reféns do nosso próprio pecado, e nos fazia viver nos calabouços da nossa existência. Hoje podemos, por decisão, dizer: queremos servir o Senhor todos os dias. Estou disposto a dar as minhas orelhas para o Senhor furar. E eu encosto as minhas orelhas nessa porta de entrada, a graça e a revelação. Pode furar meus ouvidos, minhas orelhas, que eu quero te servir o resto da minha vida. Eu vou pedir para você fechar seus olhos um pouquinho, por gentileza. Eu quero que você me escute um pouco sem abrir seus olhos. Você vai me escutar. O som do piano de fundo nos trazendo uma tranquilidade harmônica. Eu posso orar por você, e por você que me vê de qualquer parte do planeta. Eu posso orar por você agora. Pregador, por que você oraria por mim? Eu quero orar por você que quer nesse momento decidir por Jesus, que intimamente quer dizer assim: eu quero te servir o resto da minha vida. Simbolicamente o Senhor pode furar minhas orelhas, porque eu te amo, amo minha família, amo os meus filhos, e não posso deixar de te servir. Eu quero te servir pelo resto da minha vida. Alguém aqui nesse recinto, aqui no templo, eu não vou te chamar aqui, você poderá fazer isso onde você está, e eu oro por você agora, e você que me vê pela internet também. Alguém quer receber Jesus hoje aqui? Alguém quer fazer uma aliança com Jesus? Só levante a sua mão onde você está, e eu oro por você agora. Eu estou vendo uma mãozinha levantada lá atrás. Pode levantar a sua mão, por favor? Alguém mais? Eu estou vendo mais pessoas levantando as suas mãos. Por gentileza, levante bem alto as suas mãos. Se você se afastou do Senhor e quer voltar hoje, mais uma pessoa aqui. Se você se afastou de Jesus e quer voltar, eu quero orar com você agora. Ótimo, estou vendo você com a mão levantada. Que bom que eu estou vendo você. Eu vou pedir a gentileza que você, com essa mão que você levantou, você, por favor, coloque a sua mão sobre o seu próprio tórax, o seu próprio peito. Senhor, em nome de Jesus, eu estou orando por essas pessoas agora, que estão sendo lavadas pelo sangue do Senhor Jesus, que estão sendo perdoadas das suas transgressões e iniquidades. E neste momento, elas estão recebendo a dádiva de ter os seus nomes escritos no céu, na glória. Elas estão sendo arroladas como pessoas que estão se aliançando com o Senhor neste momento. Então, simbolicamente, o Senhor fure as orelhas dessas pessoas, porque elas estão nesse instante se doando a essa escravidão voluntária, e estão neste momento decidindo servi-lo pelo resto das suas vidas. Receba essas pessoas em nome de Jesus, eu oro, assim seja, amém.